Olá, tudo bem? Depois de um período de pausa não intencional e não programada, a gente está retomando novamente com os vídeos aqui no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. E a gente está voltando agora com tudo, tá? Estamos voltando aí com a série O Mundo Perdido do Dilúvio, tá? Sobre a dilúvio, justamente daquele livro que a gente está trabalhando por tanto tempo, né? A gente já fez aí alguns episódios anteriores, que é o livro do Mundo Perdido do Dilúvio, Teologia, Mitologia e o Debate sobre os Dias que Abalaram a Terra, que é do Temper Longman III e John Walton, e com participação e com contribuição também do Stephen Mosquier, tá? E a gente vai trabalhar hoje justamente com a nona proposição, tá? A gente já trabalhou 8 proposições anteriores e hoje a gente já vai adentrar dentro da nona ou da proposição 9, que ela diz o seguinte: um dilúvio cataclísmico local é descrito intencionalmente como dilúvio global para fins retóricos e por razões teológicas. Então a gente vai justamente adentrar dentro dessa proposição que é, assim, extremamente interessante, tá? Ela é muito interessante mesmo, até para dar vamos dizer assim, para dar uma incimentada, para dar uma balizada, para dar vamos fundamentar melhor as outras proposições. Essa é a ideia dessa proposição 9, tá certo? É justamente com ela que a gente vai trabalhar neste episódio. Antes, só fazendo uma pequena capitulação, muito rapidinha do que a gente já viu anteriormente, né? Talvez você já tenha visto os episódios desta série quando estava sendo lançado, tá? Anteriormente, tá? Então, só para dar uma geral assim muito grande, apenas para a gente fazer link, porque as conclusões que chegamos nas 8 proposições anteriores vai cair nessa nona proposição e daqui ela vai ter um desenrolar assim bem sutil e bem interessante. Lembrando que que as proposições que o Walton está trabalhando, o que ele faz? Ele colocou uma tese e para chegar nessa tese, para chegar nesse ponto final, ele vai colocando essas proposições, ele vai construindo essas proposições. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia mais geral dessa tese que ele está trabalhando, ele começa lá da base, dizendo que o livro de Gênesis é um livro, é um documento antigo, tá? E ele vai trabalhar sobre a questão de alegações de acontecimentos que aconteceram em um passado real, acontecimentos reais, só que a escrita não é literal ou descritiva desses acontecimentos, tá? E aí a gente tem bastante uso de recursos retóricos, tá? Principalmente o Walter ele vai começar nesse livro a falar de Gênesis de 1 a 11, depois ele vai dar uma funilada no texto de Dilúvio, que é a base, tá? Então nesses ambientes ou nesses recursos retóricos tem bastante hipérbole, tá? Tem muita hipérbole. Hipérbole, lembrando, é uma figura de linguagem onde tem exagero. Eu já falei pra você 1 milhão de vezes para não fazer isso. Bom, certamente ninguém falou 1 milhão de vezes sobre algo, tá? E nem 999 mil vezes, tá? Que aí a gente pode arredondar. Não, isso é uma hipérbole, tá? É, no caso, um exagero, tá? E a Bíblia tá cheia desses eventos, tá? Ou desses utilização desses recursos ou desse recurso da hipérbole, tá? Principalmente para a questão de eventos históricos, como é o caso do dilúvio. Calma que tem que voltar na proposição anterior que fala sobre acontecimentos reais, um passado real, para você poder entender como que o texto é escrito para narrar esses acontecimentos históricos, que é o que a gente vai falar nesse episódio de hoje, mas não é uma descrição de algo literal. Não sei se deu para entender, mas a ideia, resumindo tudo que a gente já viu até agora, é que esse texto de Gênesis de 1 a 11 vai descrever algumas coisas com embasamento em alguns acontecimentos no passado real, no passado histórico. Tá, mas como é que a gente faz isso? Pois é, essa é a grande dificuldade da gente poder entender ou compreender o acontecimento histórico
que é narrado com um monte de figuras de linguagem que era comum àquele povo ali daquela região, o rio cultural, tá? Então por isso que a gente acaba olhando para textos ao redor de Israel para poder entender como é que o texto ou a narrativa bíblica é escrita, tá? Uma outra proposição que a gente já viu também é que Gênesis vai falar sobre a questão do relato do dilúvio de forma hiperbólica. Tem muita hipérbole lá, muita, tá? E aí, já caindo já para as últimas proposições, mais perto dessa que a gente está vendo agora, é que Gênesis vai relatar... Gênesis não, desculpa, a antiga Mesopotâmia, o antigo Oriente Próximo, tá? O AOP, tá? Ele vai falar sobre... aliás, ele vai falar não, tem muitas histórias que falam de dilúvio, tá? Dilúvio no sentido universal. Então a gente também tem que ter fora da Bíblia, tá? Fora do texto bíblico. E a última proposição que a gente viu que foi a questão que o relato bíblico do dilúvio, ele tem componentes ou ele tem analogias, similaridades com as narrativas do Antigo Oriente Próximo. Não só similaridades, mas também tem bastante diferença. Então volta na última proposição dessa série, ou no último episódio dessa série, para você entender um pouquinho mais desses detalhes que eu mencionei lá. E agora a gente vai adentrar. Eu estou olhando meio que de lado aqui, para quem está assistindo o vídeo também, tá? Eu estou com o livro do John Walton aqui do meu lado, tá? Por isso que eu estou olhando meio de aqui de banda. Até agora a gente viu a parte 1 e a parte 2 desse livro. A parte 1, eu não lembro se eu cheguei a destacar isso na introdução desse livro, mas eu vou destacar agora. A gente tem o método, tá? Na parte 1, que é sobre perspectivas, sobre a interpretação. E essa parte 1, ela vai até a proposição 6. Gênesis retrata o dilúvio como um acontecimento global. Então esse é o método. A parte 2 foi as duas últimas preposições que nós trabalhamos aqui, ou os dois últimos episódios. Contextualização, texto do Antigo Oriente Próximo, que é essa parte de fazer comparações entre as narrativas do Antigo Oriente Próximo sobre o dilúvio com a narrativa bíblica. Tá? Foram essas duas últimas que a gente trabalhou. E agora, na nona proposição, que é essa que a gente vai entrar agora, vai ser texto, entendendo o texto bíblico em termos literários e teológicos, tá? E aí a coisa fica interessante. Por que fica interessante? Nessa nona proposição que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Ela vai falar o seguinte, ela vai ter se você está acompanhando com o livro aí, ou se você estiver na academia, andando de carro e tudo mais, continue aí que eu vou relatando aqui para você, tá? Nessa nona proposição, o autor ele vai chegar a algumas conclusões, tá? Baseado nas 8 proposições anteriores, ele vai colocar, são seis conclusões. Então eu queria destacar essas 6 conclusões aqui para você, tá? Isso já é na proposição 9, tá? Que meio que vai dar um resumo de tudo isso que a gente já viu até agora, das 8 proposições, e vai dar um passo além. Só que esse passo, tá? É isso que eu quero que você preste bastante atenção, tá? Continue fazendo o que você está fazendo aí, tá? Lavando louça, seja lá o que for. Mas preste bastante atenção nesse detalhe que eu vou falar aqui agora. O passo seguinte que ele vai fazer nessa nona proposição é muito sutil, tá? É muito sutil e assim, você tem que ter entendido muito bem as outras proposições anteriores para você chegar aqui nesse ponto e falar, beleza, tô acompanhando, tá? Lembrando que eu não quero convencer você aqui de que dilúvio existiu, não existiu. Não. Se você tá ouvindo aqui esse episódio até agora é porque você tá gostando do que o Walton tá destacando. E eu tô destacando as coisas que o Walton tá colocando. É claro que eu tô colocando também algumas, vamos dizer assim, algumas birras minhas, tá? É claro que eu tenho discordância com o Walton, eu tô colocando aqui também, tá? Voltando então, quais são as conclusões que o Walton chega, dada essas proposições até agora? Primeira conclusão é o seguinte: o gênero literário de Gênesis é história teológica, tá? E aí ele cita as proposições 2 e 3 e as futuras também, proposição 11 e 14, que a gente ainda vai falar aqui ainda, tá? Veja que o que ele está concluindo aqui, a primeira conclusão que ele coloca aqui, é que Gênesis é uma história teológica. Tá, mas o que é isso?
História teológica, e aí eu vou até ler um pedacinho do livro que ele coloca aqui, que é o seguinte, aspas pro Walton. Toda história é seletiva e interpretada segundo a intenção do autor ao comunicar-se com seu público. O foco do autor de Gênesis é teológico, no sentido dele estar interessado em descrever Deus e seu relacionamento com suas criaturas. Lembra lá do tradicional texto da criação, Gênesis capítulo 1, agora palavras minhas, tá? Gênesis capítulo 1. O que fala em Gênesis capítulo 1? Semana da criação. Aquilo lá já é decorado. Para quem gosta de mexer com essa parte da semana da criação, aquilo lá é decorado. Primeiro dia, o sol... sol não tem, sol é no quarto dia, mas você já tem a luz, separação da luz e trevas. Depois você vai ter separação de águas, animais aquáticos, aquela coisa toda a sequência. No sexto dia tem a criação dos animais terrestres e do ser humano. No sexto dia. É muita coisa que acontece no sexto dia. Agora, dá uma olhada, esquece pensamento científico e tudo mais. Olhe para aquele texto de Gênesis capítulo 1 como sendo uma criação onde Deus está, vamos dizer assim, em outras palavras, criando uma relação com o ser humano. Tá, mas você tirou isso de onde? Por exemplo, do tradicional texto lá de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagodei. A imagem de Deus, ela é impressa no ser humano. Para quê? Só para ficar bonitinho? Tipo eu aqui, lindo, de olhos verdes? Não. Tem coisa muito mais do que isso. Aliás, não tem nada a ver com isso, tá? Tem coisas que é justamente a questão de relação de Deus com o homem. É justamente isso que o Walton está falando, tá? O texto de Gênesis, principalmente esse ponto, né? E aí palavras minhas, nesse trecho de Gênesis de 1 a 11, está na realidade descrevendo Deus e seu relacionamento com as criaturas. Se a gente der uma expandida a mais no resto do livro de Gênesis, a gente vai ver isso bastante claro, tá? Por quê? Porque ali tem a escolha de Deus, a escolha que Deus está fazendo com Abraão, uma grande nação. Deus escolhe Abraão para isso, depois vem Isaac, depois vem Jacó, aí vem as tribos, ou melhor, as futuras tribos, né, os patriarcas, os 12 filhos de Jacó, que na realidade é 13, tira um, coloca o de José, e porque tem uma irmã que entra e não entra, e tem toda aquela questão, mas aqui no final das contas é o que? Relacionamento de Deus com a criatura humana, tanto que Deus forma um povo, tá? Então dá pra compreender bastante daí, tá? Isso é uma das conclusões que o Walton tá puxando justamente de todas as outras proposições. Segunda proposição, aliás, segunda conclusão que o Walton chega através dessas 8 proposições anteriores. Nesse sentido, aspas pro Walton, Gênesis 1 a 11 e especificamente Gênesis 6 a 9 é história teológica e, assim, está em relação de continuidade com Gênesis de 12 a 50. Entretanto, esses capítulos, ou seja, Gênesis de 1 a 11, dizem respeito ao passado remoto, cujo foco é o relacionamento de Deus com o mundo inteiro, não com uma única família. Fecha aspas. Por quê? Porque com uma única família vai acontecer onde? A partir de Gênesis 12. Tá? Então é mais ou menos aquilo que eu já falei anteriormente, tá? Sobre a primeira conclusão. Já vou engatar aqui o que eu já tinha falado anteriormente, tá? Mas só especificando, Gênesis de 1 a 11 é o relacionamento de Deus com o homem, ou com a criatura humana, de uma forma geral, global. 12 a 50 é já funilando para uma família mais especificamente, tá? A terceira conclusão, tá, é bastante interessante, que ele vai dizer o seguinte, o Walton vai colocar: o relato bíblico descreve retoricamente o dilúvio como uma inundação global. A gente já viu, inclusive, que a intenção do autor era justamente descrever a água até onde tinha ser humano, né? Claro, aí volta toda aquela briguinha que a gente tem de terra plana, aquela coisa toda, né? O escritor bíblico não tinha ideia de uma terra redonda, era de uma terra plana, ele não tinha uma ideia
de uma quantidade de terra, de regiões como nós temos hoje em dia, e por aí vai, tá? Mas a ideia ali do escritor do dilúvio é: onde tem ser humano, a água chegou e matou todo mundo. Essa é a ideia, tá? Continuando, porque aí tem o Walter, ele vai colocar um detalhe bem mais interessante ainda nessa parte da terceira conclusão. Sob uma análise mais rigorosa, tentativas de interpretar como se ele descreve apenas com um dilúvio local não são persuasivas, tá? E aí ele vai... Bom, aí tem o restante aqui, depois você pode pegar o livro e continuar lendo. Porque o Walter, ele vai criticar justamente essa ideia de um dilúvio não local, que não é a ideia do texto. A ideia do texto, tá? Ideia do texto. O texto. O cara que escreveu o texto tá com a ideia de dilúvio global, tá? Vamos fazer um pouquinho de anacronismo aqui, tá? Ideia de dilúvio global, não local. Os que defendem dilúvio local, é claro, aí o Walter vai colocar, vai solucionar um problema de conflito entre Bíblia e geologia e aquela coisa toda, mas o texto não está falando de dilúvio local. O texto não fala de dilúvio global. Acabou, tá? Agora, com isso em mente, a gente precisa também ter uma outra coisa em mente. O dilúvio, não há evidências dele em nenhum lugar do mundo. Nem local, nem global, nem do jeito que você quiser. Não tem. E agora entra a quarta... A quarta conclusão, que vai amarrar justamente com isso que eu estou falando agora. A quarta conclusão, ela diz explicitamente o seguinte: aceitamos, palavras do Walton, a vasta conclusão científica de que registros geológicos não contêm evidências de um dilúvio global em nenhum ponto da história da Terra. Rejeitamos tentativas desesperadas de um punhado de cientistas outlaws que defendem o contrário. Na ocorrência de um dilúvio global, suas marcas seriam deixadas nos registros geológicos. Tais marcas, porém, não existem. Reconhecer essa realidade não é ceder a, entre aspas, que o autor está colocando, ciência ímpia, mas reconhecer que o estudo da natureza, o outro livro de Deus, serve, nas palavras de João Paulo II, para purificar a religião. Neste caso, refinando nossa exegese. Palavras do Walton, tá? E aqui veja que o Walton não está trabalhando com a ideia, por exemplo, esse é científico, né? Ele está aceitando as conclusões científicas. Tanto que o terceiro autor, né, que vai dar as contribuições aqui, lá na proposição 15, que a gente vai ver, que é o Stephen Musquier, tá? Ele é geólogo, tá? Então é ele que vai trazer essas ideias, vamos dizer assim, científicas para dentro do livro, tá? Então, a quarta conclusão teológica de todo o texto que já chegou até agora, né, é as palavras que o autor coloca. Não tem dilúvio, tá? Aliás, não tem evidência de dilúvio em nenhum lugar, de dilúvio global, tá? Eu vou um pouquinho mais além do alto, tá? Não tem dilúvio nem global e nem local, tá? Deixa eu colocar essa frase um pouquinho melhor, porque ela ficou meio esquisita, tá? Não há evidências de dilúvio local e global, tá? Como descrito no texto bíblico. Não tem. Não tem, você não vai achar em nenhum lugar do planeta Terra inteiro, daquela região. Não vai ter. Alguma coisa com aquela quantidade de água, não vai ter, não tem, tá? Não tem, pode procurar. Aquelas tradicionais questões sobre acharam a arca no Monte Ararat, não sei o que, não achou, ninguém achou, não tem, tá? Mas tá lá no Google Maps, tem lá um sítio arqueológico e tudo mais. Tem, mas não tem arca lá e nunca teve, tá? Então simplesmente não tem, tá? Não tem. Mas como é que você prova isso? Como é que eu vou provar um negócio que não existe? Tá, então, assim, não tem. Tá? Qualquer evidência que se levante com relação a isso, aí a gente pode discutir e tudo mais. Mas não tem, tá? Quinta conclusão, tá? Quinta conclusão que o Walton vai chegar até aqui, né, depois dessas 8 proposições, é a seguinte: percebemos o uso de linguagem hiperbólica na apresentação da história do dilúvio.
Basicamente isso, é o que eu já tinha comentado anteriormente, tá? Então essa é uma conclusão meio que natural, dadas as proposições que já tinha chegado anteriormente e aplicada, é claro, para o dilúvio, tá? Isso aí é natural de ter, tá? Principalmente se a gente olhar para os outros textos do Antigo Oriente Próximo lá. Por exemplo, aquela lista dos reis sumérios, tá? O cara que viveu, aliás, viveu não, reinou, não é que viveu, o cara reinou por 7.000 anos, 15.000 anos, 40.000 anos, tá? É reinou, não é que viveu, tá? Isso é uma hipérbole, tá? Isso é uma hipérbole. Sexta conclusão que o Walton coloca nessa proposição é: semelhanças entre os relatos bíblico e mesopotâmico do dilúvio resultam do fato de que os israelitas e os mesopotâmicos flutuam no mesmo rio cultural. Bom, isso aqui é o que eu já tinha comentado anteriormente, tá? Então não tem mais o que se colocar além disso, porque os mesopotâmicos, o Antigo Oriente Próximo, está todo mundo na mesma toada, no mesmo rio cultural. Então eles vão pensar, vamos escrever mais ou menos da mesma forma, tá? Tem um exemplo, tá? Que eu gosto muito de colocar ele, acho que eu já citei ele aqui em algum momento anteriormente, tá? Hoje que nós estamos no século XXI, se você colocar para eu escrever um livro de cosmologia e um japonês escrever um livro de cosmologia, a gente vai escrever um livro de cosmologia assim bem semelhante, tá? Estamos no mesmo rio cultural, tá? A gente tem mais ou menos uma cultura científica semelhante. Apesar de eu não saber absolutamente nada de japonês, eu não tenho a menor noção de japonês. De outros idiomas eu tenho um pouquinho de noção, tá? Mas de japonês eu não tenho noção nenhuma. Aliás, não tenho noção qualquer de japonês, tá? Pega um japonês que não saiba absolutamente nada de português. Eu e o japonês vamos escrever um livro de cosmologia no seu idioma ou em inglês, porque eu sei inglês, o japonês sabe inglês, então você pode colocar desse jeito. E os dois livros vão ser mais ou menos equivalentes. As fórmulas, a interpretação das fórmulas, a interpretação das evidências do James Webb, do Hubble, de observações astronômicas. Se eu botar um telescópio para fora e ver alguma coisa do céu, e o japonês também, nós vamos chegar nas conclusões mais ou menos semelhantes, tá? Porque a gente está no mesmo rio cultural científico. Essa é a ideia que o Walton está colocando aqui, tá? E aí tem um outro textinho, então são essas 6 conclusões que o Walton coloca. E aí tem um outro textinho que aí agora começa a avançar um pouquinho mais nessa toada que o Walton está colocando agora. Qual que é a toada aqui? Ou qual que é a ideia que o Walton quer colocar? Que esse dilúvio, essa coisa que foi descrita entre Gênesis 6 e 9, um cataclismo local, ele foi descrito entre Gênesis 6 e 9, intencionalmente como dilúvio global. Tá, mas por que ele foi... Qual que é a finalidade? Com fins retóricos, então tem hipérbole e tudo mais, e por razões teológicas. Bom, a parte literária a gente já acabou mais ou menos vendo nessas 6 conclusões. Agora, vamos dar um passozinho a mais, tá? O Walton ele vai colocar no outro trechozinho dessa mesma proposição o seguinte texto que é bastante interessante. Assim, palavras do Walton, somos levados a concluir que a Gênesis 6 a 9 diz respeito a um dilúvio local, descrito retoricamente como um dilúvio global, e aí agora que vem um detalhe, a fim de estabelecer uma determinada ideia teológica, tá? Mas, tá. Acompanhou até aqui? Então, Gênesis 6 a 9, tem alguma coisa local que é colocada de forma global, até onde tem ser humano, só que a finalidade é estabelecer uma determinada ideia teológica. Tá. Que ideia teológica é essa? Esse é o pontozinho assim, muito sutil que é colocado aqui. É claro que se você prestar atenção na primeira proposição, já vai ter uma ideia lá de uma narrativa ou de uma história teológica. Tá? Tem um fio condutor, mas parece que esse fio ele se perde no meio das proposições. Pois é, agora a gente vai puxar ele agora e vamos dar uma escancarada melhor nele, tá? E aí tem algumas interpretações que são feitas
em relação a esse texto de Gênesis 6 a 9 que o Alton coloca, que é interessante da gente observar para ter essa ideia dessa ideia teológica que o escritor de Gênesis 6 a 9 está colocando, tá? Vamos colocar um Moisés aqui, tá? Vamos jogar a culpa no Moisés, tá? Aí tem um outro trechozinho que é bastante interessante, que é o seguinte, que o Alto coloca. A interpretação tradicional vê o dilúvio como um ato de juízo efetuado por Deus em resposta à degradação moral que veio caracterizar a humanidade na época de Noé, tá? Essa visão não apenas tem o apoio da análise textual de Gênesis, como também, e aí é que vem um detalhe que eu achei bastante interessante, como também constitui a interpretação conhecida mais antiga do dilúvio, que é da época do período do Segundo Templo, e, o Alto coloca, a interpretação dada do Novo Testamento. Portanto, ela tem apoio exegético, é teologicamente acurada e representa uma dedução lógica, tá? Vamos lá, vamos com calma aqui. Vamos estabelecer algumas ideias aqui. Até agora, espero que você não tenha se perdido, tá? Nós concluímos que, com essas proposições que o Alto deu e essa conclusão que a gente chegou até agora, que a gente tem uma narrativa, tá? Com elementos teóricos, elementos literários, figuras de linguagem, de exagero. Parece que alguém viu que aconteceu alguma coisa e descreveu esse negócio de uma forma mais exagerada. Então tem que é quase que a definição de mito que eu estou usando aqui, tá? É um pouquinho mais expandida que o Alto usa, tá? Que é o que? Mito é uma narrativa para dar sentido à realidade, e esse mito ou essa história mitológica, ela pode ter uma base na realidade, um evento histórico, alguma coisa assim. Palavras minhas, tá? Então dá pra se apoiar nisso, tá? E a gente está tentando ver aí qual que é essa ideia que está por trás de Gênesis 6 a 9, do dilúvio. Então tem alguma coisa meio que por trás ali, mas tem uma outra intenção do autor, que é o quê? Colocar uma narrativa, uma história teológica. Baseado em que a gente coloca que aquilo vai ter uma história teológica? A interpretação, e aí que o Alto coloca, a interpretação do pessoal do Segundo Templo, não sei se você conhece essa expressão do Segundo Templo, tá? O que é o Segundo Templo? O período do Segundo Templo, que a gente sempre coloca, tá? Período do Segundo Templo é aquele período que foi a construção do templo depois do cativeiro babilônico. Lembra lá dos textos de Esdras e Neemias, que narra ali a volta do... vamos chamar Israel, tá? De uma forma genérica, tá? O Judá, né? Na realidade foi o Reino do Sul, foi pro cativeiro babilônico, aí eles voltam, que depois a gente não vai ter mais Israel, Judá, como a gente tinha antes, tá? Então vamos chamar de Israel ou de judeus, tá? Os caras estão voltando do cativeiro babilônico, tá? E Neemias, Esdras, aquela turma toda, eles reconstroem o templo, tá? Tem a reconstrução do templo. Se não me falha a memória, estou puxando de memória, eles tiveram a sua volta e reconstrução do templo em 516 a.C. Tá? Estou puxando de memória. Aí eles passaram muitos anos, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas vai aí uns 16, mais uns, vamos arredondar aí uns 50 anos mais ou menos, reconstruindo o templo. Eu tô puxando de memória, eu não lembro exatamente por quanto tempo que eles ficaram reconstruindo, mas foi bastante tempo, tá? Coloca aí uns 20, 30, 40 anos, não foi 50 anos não, foi bem menos do que 50 anos, eu tô confundindo, foi depois o update que teve, tá? Então foi arredonda aí para 20 anos, tá? Eu não lembro agora de cabeça. 20 anos da reconstrução do templo. Lembrando que Babilônia foi lá e destruiu o templo de Jerusalém. O templo que foi destruído foi o templo de Salomão, aquele primeiro que Salomão construiu. Então a gente tem um tabernáculo, depois vem Salomão construiu, foi destruído esse templo no cativeiro babilônico, depois ele foi reconstruído na época de Esdras e Neemias. Esse é o segundo templo. Por que a gente chama de período do segundo templo? Porque durante esse período, até a época de Cristo, é o mesmo templo. Só que aí teve nossa, agora passou o nome dele, Herodes o Grande, tá? Que deu um update no templo, né? Ou seja, ele deu uma expandida, ele fez uma expansão no templo, tá? Aquilo lá não foi uma reconstrução, foi só uma expansão do templo original. Então o templo já era grandioso. E aí ele fez um negócio muito, muito mais grandioso ainda, tá? Isso foi um pouquinho antes de Cristo, tá?
Ou seja, durante todo esse período que nós temos até a época de Cristo, é o que nós chamamos de período do segundo templo. Nessa época a gente vai ter, por exemplo, a época do período dos Macabeus, tá? A gente vai ter aí a construção dos textos da Tanar ou do Antigo Testamento, tá? Vai ser tudo nessa época. Estou fazendo um grande resumão, tá? Então é isso que a gente chama de período do segundo tempo. Então a Mishnah, Mishneh, aquelas coisas todas, as interpretações que a gente vai ter da Torá, do Antigo Testamento, que vai chegar lá em Cristo, que vai ser lá as bases dos escribas, dos fariseus, que vai lá falar sobre questão de tradições. Lembra que tem isso lá no Antigo Testamento? Pois é, então tudo isso foi uma construção ao longo desse negócio que nós chamamos de período do segundo templo, tá? Tudo está relacionado a isso. E a visão, tanto a interpretação desse segundo templo, tá? Desse período do segundo templo e a interpretação do Novo Testamento, é uma interpretação que vai colocar o seguinte: Deus mandou o dilúvio para acabar com a degradação moral da humanidade. Inclusive o texto lá de Gênesis lá, 5, se não me engano, tá uma bagunça completa, tá? Ou seja, dilúvio é um ato divino. E essa interpretação que é dada é do período do segundo templo e a interpretação do Novo Testamento. O Novo Testamento coloca essa interpretação. Foi um juízo de Deus, tá? Um outro detalhe que o Alton coloca aqui que é bem interessante é o seguinte: outra perspectiva que não exclui a anterior, ou seja, essa que eu acabei de mencionar, é a sugestão de que Gênesis de 1 a 11 está interessado na seguinte progressão: não ordem, ordem e desordem. Nesse ponto de vista, o relato do dilúvio se localiza mais em como Deus está restabelecendo o mínimo de ordem no mundo à medida que usa não ordem, ou seja, as águas cósmicas, para obliterar a desordem, maldade e violência. O dilúvio, claro, não apaga a desordem, como a gente vê lá no texto de Gênesis 8:21, tá? Mas ele reinicia o processo de ordenação e Deus indica que a ordem estabelecida nunca mais será reiniciada por um dilúvio. Essa visão concentra a atenção no plano contínuo de Deus de estabelecer a ordem, com as vistas ao presente e ao futuro, além do ato de julgar o pecado com vista ao passado, embora ambas sejam perspectivas legítimas, tá? Então essa outra perspectiva, na verdade, dá uma expansão um pouquinho a mais na interpretação anterior, tá? Bom, em resumo, tá? A gente já está caminhando já pro finalzinho. Tem um outro trecho que eu queria destacar aqui, que o Alton vai colocar, é a questão da metodologia, tá? Ou seja, a metodologia da gente interpretar o texto do dilúvio, tá? Então a gente tem que usar a mesma metodologia, tá? Então você está colocando uma abordagem para Gênesis de 1 a 5, vou usar ela também para 6 a 9, 10 e 11, tá? É a mesma metodologia, tá? É mais uma questão de que você não está fazendo interpretações meio que aleatórias e fora do texto, tá? Ou com conclusões meio que absurdas do tipo, por exemplo, Deus criou o universo e tudo mais, Gênesis de 1 a 3, ao longo do tempo de bilhões de anos. 6 a 9 é literal. Deus abriu portas, jogou água e tudo mais. Não, pera. Calma lá. Usa a mesma metodologia, tá? É mais ou menos essa ideia. E essa metodologia ela tem que ser abarcada, ou ela tem que abarcar as interpretações também, no caso dos judeus do segundo templo, que é o que ele vai colocar, por uma questão teológica. E também a do Novo Testamento, tá? Bom, com isso em mente, aí ele vai começar a falar, eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem no texto, tá? Sobre como é que é a interpretação do pessoal do segundo templo, tá? Dos judeus do segundo templo, tá? Então ele vai citar lá documentos como 1 Enoque, que vai falar que justamente o dilúvio foi um ato de juízo destinado a purificar a terra, tá? Tá lá em 1 Enoque, tá? Também na questão do Novo Testamento, e aí ele volta a atenção para o Novo Testamento, tem um trechozinho bastante interessante. Ao nos voltarmos para o Novo Testamento, palavras do Alto, descobrimos que os autores
realçam o aspecto punitivo do dilúvio da mesma forma que a literatura do Segundo Templo. O dilúvio foi um juízo tão memorável que serve de ilustração no Novo Testamento ao tipo de juízo que sobrevirá ao ímpio. Tá? E aí tem um trechozinho lá de 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3, que vai falar justamente sobre essa questão de condenação e destruição e tudo mais. Tá? E aí o trechozinho um pouquinho depois, ele vai falar que lá na carta de Pedro, né, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo. Então tá fazendo uma referência aí à questão do dilúvio com essa interpretação de ser algo que Deus usa para punir a iniquidade. Tá? Bom, só trazendo um último detalhe aqui, tá? Na questão do Novo Testamento, já estamos concluindo já. Tá? No Novo Testamento, Palavras do Alto, assim adota a história do dilúvio como ilustração da verdade de que Deus é um Deus que julga o pecado. Ele não tolera desobediência, visto entender a propensão de nos autopromover à custa dele, não nos conduz ao nosso florescimento, mas à nossa deterioração. Nesse aspecto, o dilúvio é usado como narrativa arquetípica do juízo escatológico futuro. Eu não sei se você já está familiarizado com esse detalhe, de que principalmente o pessoal do Segundo Templo, eles são muito... eles trabalham muito com a literatura apocalíptica, tá? Literatura apocalíptica, não livro de Apocalipse, tá? Literatura apocalíptica, ou seja, que Deus vai intervir na história e vai dar aquelas guerras todas e tudo mais. Literatura apocalíptica, tá? Que é o que eu estou mencionando. Então tem bastante isso ali no pessoal do Segundo Templo. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto que foram encontrados na década de 40, 50, acho que até hoje está sendo encontrado um manuscrito lá, é desse período, tá? Do que a gente chama de Segundo Templo. Na verdade, até depois, né? Porque esse período do Segundo Templo a gente pode colocar aí desde da época de Esdras até a destruição do templo em Jerusalém. Mas aí vai ter, é claro que não teve reconstrução do templo até hoje, tá? Mas aí o pessoal ainda continuou lá até o ano 70, tá? Teve a destruição e tudo mais, e aí o pessoal foi lá para aquelas... Eles já viviam naquelas regiões ali do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, e toda aquela biblioteca que a gente encontrou de textos tá lá. E essa literatura que tem lá, tem muitos textos mais antigos, os manuscritos mais antigos que nós temos do Novo Testamento, não, do Antigo Testamento. Acho que no Novo Testamento se achou pouca coisa ali. Tô puxando de memória, não sei se tem ali muito documento. Tem alguns, mas acho que são poucos documentos do Novo Testamento, tá? Nas cavernas ali, eu acho que eu tô misturando as coisas. Porque os documentos mais antigos do Novo Testamento é a partir do segundo século. Que é o P75, se não me engano, é o mais antigo. Eu acho que ele não é de lá. Bom, eu devo estar misturando alguma coisa, mas a ideia é que o Antigo Testamento tem bastante ali, livros de Isaías, Abacuque e tudo mais, e o pessoal utilizava os textos do Antigo Testamento até para escrever outros textos literários de literatura apocalíptica, tá? É essa a ideia, tá? Então, para concluir, o autor ele vai colocar um detalhe, que é o seguinte: a gente pensa que quando a gente fala do dilúvio, o pessoal sempre utiliza as passagens, inclusive Mateus capítulo 24 e tudo mais, para dizer, e até o texto de 2 Pedro, né, para dizer que o dilúvio aconteceu de forma histórica. Por quê? Porque está escrito lá. Se o pessoal cria que o dilúvio foi global, ou seja, pela narrativa, o pessoal lá do Novo Testamento, e a gente vai falar que não. Então, aí é que está o detalhe. E aí o autor ele vai colocar um parágrafozinho que eu vou concluir justamente com ele, tá? Trata-se de um argumento enganoso, ou seja, esse de que o pessoal disse sobre o dilúvio, então foi histórico, tá? Essa é a ideia. Trata-se de um argumento enganoso. Autores do Novo Testamento, incluindo o próprio Jesus, fazem referência à história de Gênesis 6 a 9.
a qual, conforme admitimos prontamente, descreve o dilúvio em termos universais. Argumentamos que os autores do Novo Testamento, bem como Jesus, eram sofisticados o bastante para entender isso, mesmo que alguns leitores modernos não. Mas para entender o quê? Tudo isso que a gente trabalhou até agora. Que o texto de Gênesis é um texto antigo, que a narrativa que tem lá é uma narrativa hiperbólica, tanto que é utilizada também em Mateus, principalmente em Mateus capítulo 24, tá? Então o pessoal conhecia Jesus também. Então eles não estão com a cabeça como a nossa de entender o dilúvio como algo histórico, como a gente quer entender. Não. Vamos colocar um negócio meio que quase que afrontoso para nós. Os caras eram inteligentes. Eles sabiam qual era o contexto, eles sabiam qual era o rio cultural que estava escrito naquele texto. E que não tem nada a ver com a nossa cabecinha. Não tem nada a ver com, eu tô lendo isso aqui porque é um texto histórico. Eles não pensavam desse jeito. Tá? Então, não. Eles não pensavam dessa forma. Fechando então, agora realmente eu vou fechar, tá? A partir dessa pequena sondagem da literatura do Segundo Templo e do Novo Testamento, vimos que não é incomum diferentes autores usarem um acontecimento conhecido para elaborarem diversas ideias teológicas e retóricas, tá? Porque tem hipérbole aí também no meio. Tá certo? Bom, então resumindo a história, os caras estavam colocando algumas ideias teológicas ali, baseados no texto de que Deus está punindo o pecado da humanidade. Mas isso é uma história real e tudo mais. É cabeça nossa pensar desse jeito, tá? Eles não tinham esse pensamento. Tá certo? Ficamos por aqui e até o próximo episódio. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, seus colegas, tá? Tanto o link do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou pelo podcast, tá? E não deixe também de conferir as notas aqui do episódio, porque nela tem muitas informações, tá? Muito obrigado e até a próxima.